Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Bom demais ter você aqui na nossa programação nesta manhã de quinta-feira. Hoje já estamos vivendo o 5º dia do mês de outubro, meu irmão. Acredite, né? Como dizia o maluquinho, o tempo não para, não é isso, doutor Aguinaldo? Bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia, pastor Elber, tudo bem? Na bênção. Mas e aí, tá tudo bem, meu pastor? Graças a Deus, tudo bem. Tudo tranquilo? Como é que tá lá o Rio de Janeiro? Tem notícia, não? Não tem notícia não. Falei com a filha ontem, ela falou que chove, para aquele que Vamos esperar os nossos ouvintes aí, de vez em quando aparecem aí, né? De vez em sempre, que quinta-feira passada apareceu, né? Isso. Manda notícia aí do Rio de Janeiro, se tiver de Barra Mansa também. Olha aí, lá em Itaguaí, pelo menos, né? Como você falou, é outro extremo, né? Mas Itaguaí tá chovendo. Tava chovendo hoje de manhã, já recebemos um áudio aqui da minha amiga Maria, e já com chuva, né, acontecendo lá na cidade. Então, pelo menos lá tá chovendo. Aqui choveu na Samambaia esses dias aí, não? É ontem, anteontem. Ontem choveu? Ontem não. Mas tem uns 2 ou 3 dias que caiu uma chuva Então aqui. tá igual aqui mesmo. Ontem tava com previsão de chuva para antes de ontem, não choveu. Previsão de chuva para ontem também não choveu. Hoje a previsão diminuiu, assim, a porcentagem, né? Ontem era 40, hoje é 25, então acho que agora não, se for pela matemática aí que não vai chover mesmo, então. Mas refrescou um pouquinho. Isso aí. Isso. Mas muito bem. Doutor Aguinaldo, e hoje? Vamos falar sobre o quê, meu irmão? Hoje vamos falar sobre dor emocional. Já ouviu Eita. falar sobre isso, pastor? Dor emocional. Pois é, rapaz. Por Eu quê? acho que eu acho que a mais conhecida é a dor da perda, né? Quando você perde alguém, não é? É Isso, isso, assim, uma dor. entre elas, essa é uma delas também, mas ela pode surgir e a pessoa, quando está entrando naquele quadro de depressão, né, ela não sabe explicar, verbalizar. E dor, né, quando a gente fala em dor, geralmente a gente pensa a dor na carne, no físico, né? E é Uhum. aquela questão, como nós falamos na semana passada, até que a nossa ouvinte mandou, né, uma experiência, uma questão na família, em que o médico foi e falou para o esposo, né? E a questão dele, o estresse, tudo que estava acontecendo, a dor de cabeça constante que ele estava sentindo, que ele procurasse uma orientação psicológica, psiquiátrica, porque não é normal, né? Então, assim, uma dor que estava ali e ela vai apresentar no físico. Mas tem aquela dor, como o pastor acabou de falar, sobre aquela dor que está ali no peito e a pessoa não sabe explicar, né? Ela está Sim, incomodando, está sofrendo, né? E a gente vê isso acontecendo muitas vezes. é verdade. E doutor Aguinaldo, essa dor, né? Você chamou dor emocional, né? Isso, a dor Isso. emocional. O que é dor Essa, emocional e como lidar com ela, né? sim, essa dor emocional, ela, assim, a pessoa pode desenvolvê-la e conviver com isso, assim, por muito tempo, ou não, ou isso vem e provavelmente passa logo? Como é que a pessoa lida com isso, hein, doutor Aguinaldo? Pastor Elber, eu estava ouvindo um pouco a programação na parte da manhã, gostei muito da entrevista lá da Márcia Doneda com, acho que foi Adriana, né? E falando sobre o viver escola, e ali surgiu, enquanto ela estava falando, até mesmo do bullying, por exemplo, né? A questão do Setembro Amarelo, as orientações que foram dadas, e as crianças, às vezes, o jovem, adolescente, que chega e fala de uma dor, de um sofrimento, né? E esse sofrimento é um sofrimento emocional que pode ter sido causado por terceiros, né? Também, principalmente quando passa a questão de um algoz, de dele sofrer um bullying na escola, ou uma questão na família. E aí há um momento de se trabalhar essa questão, que tem coisas que eu não vou conseguir resolver porque foi do passado, mas eu posso ressignificar a minha história no presente.
E aí eu vou lidar e trabalhar essa dor para que ela seja amenizada, para que ela seja mudada, para que eu possa vivenciar o perdão de mim mesmo e do outro, e assim ter a remissão, como a gente fala, sobre aquela dor e livrar dela muitas vezes. Muito bem. E no tocante à dor, né, doutor Ignaldo, inclusive hoje nós amanhecemos aí com uma triste notícia, né, de que foram assassinados no Rio de Janeiro 3 médicos, né, acho que num assalto, e dentre eles estava o irmão, né, da deputada federal Sâmia Bonfim, né, que, como eu falei, 3 médicos, e dentre eles o irmão dela, né, que é uma deputada do PT, diga-se de passagem, e então assim, qual a gente também, claro, aproveita aqui e pede para que Papai do Céu esteja consolando, né, a família, porque assim, só quem perde, né, todo mundo diz isso, só quem perde alguém, algum ente querido, sabe o que que é essa dor, né? Então, claro, em nome de toda a equipe da rede, a gente também lamenta, né, a tragédia, né, e pede para que Papai do Céu possa estar consolando e confortando a família, porque não é fácil. Cara novo, cheio de sonhos, né, mas foi lhe tirado a vida de uma forma tão trágica, tão terrível, né, acho que foi na noite ou na madrugada, isso lá no Rio de Janeiro, acho que na Barra da Tijuca, né, lá no Rio de Janeiro, foi onde aconteceu essa tragédia. Mas muito bem, doutor Ignaldo, e assim, além né, de separações, né, vamos dizer assim, drásticas, que no caso que ocorre quando alguém morre na família e tal, o que que o senhor, dentro do setting terapêutico, o que que o senhor também identifica como dor emocional, a causa, né? Essa é a pergunta. Qual a causa assim mais comum, vamos dizer, onde as pessoas também chegam dizendo que estão sentindo essa dor e tal, e de repente só identifica ali a causa? Geralmente, pastor Elber, ela não vai falar que está sentindo dor. Ela vai Sim. chegar trazendo um choro, uma angústia, uma dificuldade de estar lidando com ela, ou a própria pessoa, quando começa a identificar, né, e pede ajuda, ou então um terceiro, a pessoa que está do lado, o familiar, e percebe ali que aquela pessoa, assim, ela vai chegando, porque a gente já passa pelas crises naturais da vida, né? É normal em um momento da vida você tá o adolescente, o jovem, tá chegando, mudando a história dele, ou ele está passando por um momento de estresse, de cansaço, e que ele olha para si e de repente ele acha que ele não conquistou aquilo que ele queria, ou ele se vê paralisado e ele começa a viver a angústia, e aquela angústia o atrapalha no seu dia a dia. Essa angústia vem com a dor, vem com uma dificuldade de lidar, e quando ela é perceptível para ele, ele consegue entender que precisa de ajuda, que às vezes é raro, né? Ou então aí ele procura ajuda e a gente vai conversar o que está acontecendo, o que trouxe ali no setting terapêutico. Ou então alguém percebe, uma pessoa que está do lado, e fala assim: você precisa de ajuda. E o outro vai falar: não preciso. Eu já cheguei a ouvir de familiar que assim, a questão de ter uma tristeza, a questão de pensar às vezes coisas ruins, de acabar com a própria vida, todo mundo passa por isso. Sim, o problema é quando passa na sua cabeça e você não consegue lidar com isso dali, e aquilo fica martelando o tempo todo. Então você já está vivendo um sofrimento este que nós trabalhamos o Setembro Amarelo, trazendo, valorizando a vida, mostrando justamente isso. Mas a pessoa começa a sentir, e às vezes ela não consegue identificar nem como chegou ou quando chegou essa dor, mas ela está ali. E a gente brinca com a pessoa assim, a gente fala assim rapidamente: parece que tem um osso, né? Parece que atravessou alguma coisa na sua garganta, aquele nó que vem ali quando você começa a observar a sua vida ou observar alguma coisa e começa a sentir isso.
e ela não está percebendo que ela está passando por uma dor, que ali ela vai ao médico, ela faz todos os exames, né? E a gente sempre pede isso para que você esteja checando para ver o que está acontecendo. E aí, naquele momento, ela percebe que está vindo esta dor. Então, ela não percebeu, ela foi encaminhada, ela chega ali, vai conversar. E quando a gente pergunta, né, qual o motivo que você está vindo aqui? E alguns vão falar, olha, eu não sei, e minha mãe mandou na escola, ou o trabalho pediu para eu procurar, mas é sinal que ele já não estava conseguindo gerir a sua história. E um dos sinais que mais aparece geralmente é aquele choro, quando vem aquela angústia e vem o choro. E geralmente para o homem, aí nós falamos sobre isso, o homem é mais duro, né? Ele não quer mostrar, ele não pode mostrar, mas aí ele está ali sofrendo aquele momento. Então a gente começa a trabalhar isso. O que aconteceu? Pode ser, e quando a gente faz aquela anamnese, quando a gente começa a conversar, tem momentos que você está conversando daquele momento ali, a gente começa daquele ponto inicial, e o assunto pode remeter a um sentimento de rejeição que teve no passado, por qualquer circunstância, ou uma perda, né? E é ali que a gente fala sobre a questão significativa da perda na vida de uma pessoa. Às vezes a gente deixa passar naquele momento, mas não conseguiu lidar com isso. E aí o que vai acontecendo ao longo da sua história? Né? Então, uma das coisas, eu já citei uma aqui, por exemplo, é o sentimento de rejeição. Né? Pensa naquela pessoa, por isso que eu falei do viver escola, né? E eu pensando enquanto ouvia a Adriana falando, a doutora Márcia falando, e aí a gente vai observando o seguinte, aquele garoto, aquela pessoa que passou por isso, a gente não sabe o que está passando na família dele, o que está passando dentro da sua casa. E aí, qual o sentimento que está acontecendo ali? E ele pode se tornar futuramente, como a doutora Márcia mesmo falou, aquele que sofre, né, que é a vítima, depois ele pode se tornar o algoz, pode tentar repetir isso ao outro para descarregar aquela raiva. Mas o importante é saber como eu estou vivenciando a dor que está dentro de mim. E essa é a importância de estar checando, estar conversando, estar ouvindo para cada pessoa, como que cada pessoa é um ser diferente, é único. Então, o que está passando na vida dele? O que está acontecendo que veio aquela dor? Como que ela surgiu? Né? Ela vem refletindo de onde? E isso é importante a gente saber na hora para poder, ou ao longo das terapias, né, para que esta pessoa se reconheça e possa começar a trabalhar, usar ferramentas que possam aliviar essa dor até ele não senti-la mais. Muito bem. E, doutor Aguinaldo, o que pode, né, assim, trazer como sequela caso você não consiga, como o senhor falou, que chama-se dor depois que a pessoa passa a entender o que ela está sofrendo, né? Mas até então ela está sentindo-se angustiada, como tudo isso que o senhor já falou aí. E o que pode, melhor dizendo, que pode piorar essa dor? Que sequela pode trazer isso daí? Olha, diversas, né? A gente vai observando que quando a pessoa vivencia aquela dor e ainda não consegue nomear, ela vai procurar ajuda, né? E alguém orientando, ela vai procurar trabalhar e saber, e então identificar. Uma vez que ela identifica, ela consegue remir, consegue trabalhar e ressignificar. Se ela não consegue, imagine uma pessoa que está com aquela dor, que está com aquela angústia, e essa angústia, essa dor que veio, e aí a gente olha, aconteceu um fato na infância dessa pessoa. E nessa infância ela se sentiu abandonada, rejeitada, se sentiu incapaz. Ela vai tocando a vida. Chega um dado momento que ela passa, por exemplo, ou por uma perda no relacionamento. E aí, muitas vezes a gente traz esse momento para saber assim, será que, né? Na verdade, nós não podemos afirmar, porque a pessoa que está trazendo a dor é a dela. E o que nós tentamos compreender no setting terapêutico é essa dor que ela está sentindo agora tem alguma semelhança com o que ela sentiu lá no início? Na sua infância, na sua história, o que foi? E muitas vezes ela vai trazer essa memória.
Como que ela vivenciou lá, ela deixou apagada, escondida lá dentro. Só que ela veio agora de uma forma diferente e ela se acha incapaz de dar conta disso dali. Consequências, respondendo a sua pergunta, quantas pessoas, né, não só crianças, mas adultos, que perdem o sentido da vida. E ao perder o sentido da vida, ela vai fazer o quê? Atentar contra a própria vida. Por isso que a gente já pergunta quando ela vem quais são os sentimentos, se ela teve algum pensamento de desistência da vida, como é que está essa angústia, e a partir daí também ir trabalhando para ressignificar como essa dor chegou, né? Às vezes essa pessoa ela vem lutando na história da vida, que fomos treinados e somos treinados, né, a lutar na nossa história, a correr, a vencer, né? A gente vê aí a questão da mídia, né, que por um lado é bom, mas a gente observa, né, que você coloca e muitas pessoas postam aquela felicidade, né? Falava-se antigamente que era o comercial da margarina, aquela questão feliz, mas todos passam por problemas. Todos passam por um momento difícil. Todos passam por um sentimento de tristeza, uma ansiedade que aparece, né? Às vezes aquele momento depressivo, e a gente sabe que a depressão ela pode também pode surgir de questões hormonais, por isso a questão clínica, médica precisa estar em dia, o organismo. Se persiste, então você está sendo encaminhado pelo próprio médico para buscar uma ajuda. E a tendência é falar assim, mas isso eu estou ficando maluco? Não. Na própria entrevista com o Adriano foi dito isso, que uma própria pessoa, né, da escola chegou e pediu para a mãe levar para fazer um acompanhamento terapêutico, e a pergunta foi, será que eu estou ficando doente? Será que você está ficando maluco? Não, né? Às vezes a falta de compreensão, mas é uma dor que precisa ser cuidada. Muito bem. Lembrando aos nossos ouvintes, né, se quiser participar aqui, mandando perguntas ou comentários, 11 930 03 0316, esse é o nosso WhatsApp, para você mandar aí a tua pergunta, a tua participação. E lembrando também, claro, que a gente não vai estar identificando ninguém, ok? Então a gente vai só passar a pergunta para o Dr. Aguinaldo e ele vai estar respondendo, ou o teu comentário, se for o caso. Tá bom? Então, 11 930 03 0316, esse é o nosso WhatsApp, ou então você pode, se você está ouvindo a gente pelo aplicativo, lá no aplicativo tem um ícone do WhatsApp, é só você clicar em cima, e aí você já cai aqui dentro disparando o teu alô, o teu recado. Mas, doutor Aguinaldo, o senhor falou aí a respeito de criança, né? Que criança também pode sentir esse tipo de angústia, de dor. O senhor acha que, por exemplo, uma criança que está sofrendo, a gente vê que ainda, apesar de toda, né, a propaganda contra e tal, mas a gente sabe que isso ainda é bem comum. Você acha que essa dor também pode ser causada por bullying na escola? Você acha que uma criança ela pode vir sofrer isso também? Sim. Pensa numa pessoa que vai vivenciando o dia a dia e chega ali numa brincadeira do amiguinho, no momento que junta, né? Sempre tem um grupo que vai contra ele, né? E aí ele fica sozinho. O primeiro sentimento que ele tem ali é que ele foi colocado de lado, excluído. Virou a brincadeira, o assunto do momento. Quem que gosta de ser o assunto desagradável, pejorativo, de brincadeira que todo mundo está rindo? Ninguém gosta. O que pode acontecer com essa pessoa? Desenvolver uma baixa autoestima. E se ela tem uma baixa autoestima, ela vai sempre se minimizar, menosprezar, achar que não é capaz de dar continuidade no que os outros estão fazendo. E a tendência da gente é querer ser reconhecido, ser olhado de forma diferente. E aí, como que eu estou me olhando? Como que eu me vejo? Esse é um dos problemas. Então, quando eu chego para a pessoa e perguntar quanto tempo você se percebeu sentindo essa dor, esse incômodo, que você não consegue explicar, às vezes ela não sabe falar.
né? E aí a gente procura isso. Então, aos nossos ouvintes, aos nossos amigos que estão aí presentes conosco aí, que pode mandar sua colaboração, é justamente perguntar a si mesmo: qual foi o momento que eu me dei conta que veio aquela dor? Passou? Foi só aquela crise de mudança de idade, né? Que você fala: olha, eu preciso conquistar mais algumas coisas. E eu não consegui. E aí eu vou procurar meios. Então a forma para lidar com essas dores, é achar, primeiro identificar, nomear e procurar trabalhá-la a cada momento do seu dia a dia. Então, assim, se é um momento que você se sentiu rejeitado por amigos, ou na questão do familiar, um namoro, um relacionamento conjugal, no trabalho, o que está acontecendo que vem? Será que isso também tem algum elo com outro momento que você nem percebeu e aconteceu, e você sentiu, teve esse sentimento, que você foi colocado de lado, foi preterido? Então, é trazer isso para o setting terapêutico e trabalhar esse momento ali. Muito bem. Doutor Ignaldo, começaram a chegar aqui algumas perguntinhas. Eu acho que seu som abaixou para mim aqui. Meu som? Mas sua voz abaixou um pouquinho. O que eu tô vendo, assim, é que tá aparecendo um barulho como se eu estivesse na beira da praia. E Não te ouvi. Começou a aparecer aqui. Não tá ouvindo? Não. Eu acho que de repente começou a aparecer aí, doutor Ignaldo. Tá me ouvindo ou não? Tá me ouvindo? Tem um chiado aí, né? Como se tivesse um chiadão agora aparecendo aí de repente começou. Eu tava aguardando aqui que esse barulho, depois o Luiz vai me falar, mas eu acho que aquela nossa previsão de chuva, né? Aqui tá acontecendo, acho que tá chovendo aqui. É chuva? É o barulho do telhado. Eita, eu achei que era. Eu pensei que vocês tinham transferido uma praia para ir para Samambaia. Tava um barulho assim, de praias. Sério mesmo? Chovendo? Daqui então, a pouco o Luiz vai me informar, mas eu acho que é chuva. Vai ir pro Luiz pegar um pano assim bem grande e ir lá para fora abanar assim, ó, para ver se chega aqui essa chuva. Mas é justamente isso daí, pastor Elber. Eu também percebi aqui. Sim, então tá. Mas o senhor tá me ouvindo agora, então, né? Tranquilo, tô te ouvindo. Legal. Deixa eu fazer mais uma perguntinha. Melhor, tem uma pergunta, né? Começaram a chegar as perguntas dos nossos ouvintes aqui. E a pergunta que a nossa querida tá fazendo aqui é a seguinte: como é feita a terapia com conversações? Terapia com? Conversações. Eu preciso saber o que é conversações para ela. Eu acho que ela quer entender como que uma terapia pode ser feita apenas conversando com o psicólogo. Deve ser isso, né? É possível. Se for dessa forma, né? A nossa ferramenta de trabalho, a ferramenta de trabalho do psicólogo é a fala, né? A escuta ativa, né? E aí e a gente retorna para o paciente ou para a pessoa que está ali, né, que cada psicólogo dá um nome, né, e a gente retorna para ela a própria fala, o falar, e a Márcia Doneda falou muito bem isso também. Quando você está falando, esse som ele reverbera e você se ouve, você vive um momento terapêutico. E esse momento terapêutico é o que faz a mudança. E a terapia, ela não acontece somente naqueles 50 minutos, né? Tá chovendo, né, Luiz? Luiz chegou aqui. Tá chovendo, sim. Tá chovendo, né, Luiz? Tá chovendo aí, tá chovendo e relampegando? Ou relampaginando? E aí, continuando o que eu estava falando, né? Ele só aumentou para eu poder te ouvir melhor aqui. Sim. Continuando o que eu estava falando, como que na conversação, é naquele momento que você está conversando que alguns insights vão surgindo para a pessoa que está ali sendo cuidada, quando ela está prestando atenção. E esse momento, para muitos, chega um momento que é até doloroso, não vou negar para você, e é aí onde você vai percebendo.
Imagina você encontrar uma pessoa que passou por um bullying ou passou por uma violência na sua infância ou no próprio trabalho, e aquilo causou um incômodo. E ela não quis falar, não quer falar sobre aquilo, mas aquela dor está ali. Qual é o lugar que ela tem seguro para ela poder expressar, ter condições emocionais para buscar os seus direitos? É no setting terapêutico. Porque ali ela não está sendo julgada, porque o maior problema e o maior medo nosso é o julgamento. Então ali não é lugar de julgamento, ali é o lugar de ouvi-la e de conversar e de retornar a ela e trazer, ajudar a ter ferramentas suficientes para que ela possa buscar e conversar com alguém. Imagine numa terapia de casal. Na terapia de casal os dois estão ali, eles conversam, né? Só que em casa eles não se ouvem. Todos os dois se comunicam, falam, mas não tem a comunicação. E ali ele vai ouvir, ela vai ouvir e vocês vão conversarem naquele momento, isso na terapia de casal. Na terapia individual, você vai se ouvir e vai trazer em conta o que trouxe aquela dor, quando foi, como que foi, e ressignificar. Então essa é a conversa e a cada momento que a gente vai vivenciando no setting terapêutico. Então o conversar é a ferramenta, é o poder falar. E tem um outro detalhe para eu terminar só essa pergunta, pastor Elber, que ainda vai continuar, né? Muitas vezes é difícil falar sobre aquilo que dói. Eu tenho duas coisas: ou eu sei aquilo que dói e eu não tenho condições de falar naquele momento, e é respeitado isso, ou eu ainda não sei nomear aquilo que está acontecendo comigo. Então a gente sai do não saber nomear até ele conseguir nomear, e depois que ele nomeia aquilo que está acontecendo, quais são as ferramentas e como que você conseguiu trabalhar até agora. Por isso que a gente vai tentando responder as seguintes perguntas, né? Como que você começou a sentir, né? Quando o momento, né, que isso aconteceu, como essa dor chegou no seu coração, como é que você começou a sentir essa dor, quanto tempo isso está acontecendo, há quanto tempo, como você tem reagido ou lidado com essa dor. Por exemplo, a dor da perda. Passamos pela pandemia, mas antes disso já acontecia. E cada pessoa tem uma forma de lidar com a perda. E essa perda, ela só sente quando é de um ente querido, só aquela pessoa mesmo. Aí uma coisa interessante, eu estava olhando essas mensagens que às vezes ou tem no Instagram ou a pessoa coloca ali no status, né, do WhatsApp. E eu vi no status, por exemplo, a imagem de um pet, e a pessoa falou a perda de um animal que nós gostamos, ou não falou animal, de um pet, ele falou a perda, a dor é a mesma de perder um filho. E aí eu estava entendendo a pessoa ali por causa do cuidado, né, que ela tinha. Então assim, quando a gente fala dessa transferência que você faz e aquele animal está, a gente sabe que ele vive curto espaço, mas o sofrimento é grande. Então assim, o que eu vou entender, se a gente fala assim no ar, que a pessoa colocou aqui, alguém vai olhar, pode vir aquela crítica. Mas isso não tem cabimento, né? Mas para aquela pessoa, a dor é semelhante. Ela possivelmente já vivenciou e sabe que assim, perdeu uma companhia, um companheiro que estava ali, que estava sempre junto dia a dia. Então é uma dor. E eu tenho que respeitar essa dor e tenho que conversar com essa pessoa sobre essa dor. E ela poder aliviar e saber, olha, como que eu posso lidar com isso. Então, a dor ela é da pessoa. E ela precisa aprender a lidar com isso. Eu sou aquela pessoa que está fora, o hétero suporte, que a gente fala, que vai ajudá-la a nomear, a trabalhar, a vivenciar e ressignificar a sua história a partir dali. Muito bem. Doutor Guinaldo, tem mais uma perguntinha aqui. Dessa vez é o seguinte, a pessoa está dizendo assim, eu e meu amigo, que também está ouvindo a rádio, somos líderes de adolescentes na nossa igreja. Gostaria de saber qual a importância de trabalharmos isso
dentro do discipulado com esses adolescentes? O discipulado é um momento de encontro e um momento de lidar com cada pessoa de forma singular. Quando a gente trabalha no discipulado, o discípulo ao lado, aquele que está caminhando, né? A importância que ele vai ver em você, o discipulador, como que você consegue lidar com a sua história de vida a cada dia. Então, é claro que nós trazemos para a nossa mente, né, e no nosso coração, que quando fala de discipular, a gente pensa somente na questão evangélica, religiosa, cristã, né? Mas na realidade o discípulo está ali do lado. Vou dar um exemplo aqui, né? Quando você olha o apóstolo Paulo falando da certeza que ele tinha que o sofrimento do tempo presente não tinha nem como se comparar à glória que para ele está reservada, ele está trazendo um incentivo, um momento de saber, olha, a vida é difícil, nós estamos, e era um período de perseguição, né, de pessoas que estavam morrendo por causa do evangelho, mas ele traz ali justamente ressignificando a sua história, dizendo que vale a pena. Qual é a dor que o meu discípulo, o meu discipulando está passando e que eu já passei e lidei com essa circunstância? De repente eu posso falar para ele, olha, essa dor eu não consegui lidar, eu já passei por algo semelhante, que cada um sente a sua dor, e eu busquei ajuda, busquei terapia, e ele vai fazer o quê? Ele vai entender, olha, vale a pena, né? Ele vai falar, olha, eu vou procurar essa ajuda, mas vai seguir o exemplo. Então vale a pena lidar, saber, conhecer os adolescentes, saber o que está acontecendo, porque é um momento que você vive vida na vida. E a sua vida ela vai ser um exemplo. Agora imagine a pessoa, você lidando com um adolescente, que ele passa um pouco tempo com você no discipulado ali, no estudo. Vou trazer agora o discipulado como só o momento do estudo. Ele passa com você um tempo no momento do estudo, mas passa um grande tempo na escola, passando por momentos às vezes de brincadeiras, de apelidos, às vezes ele está passando também um problema na família, né? Quais são os problemas? A gente falou de perda, mas imagine aquele pai que perdeu o emprego, né? Ou que está numa transição e aquele momento ele não tem recursos para poder suprir a sua família. Aquele pai está sofrendo, mas aquele adolescente, aquele jovem que tinha uma perspectiva antes, agora vendo mudada, ele passa em crise também. Com quem que ele vai falar? Ele vai começar a falar com aquela pessoa que está do seu lado, que não vai criticá-lo, mas que vai tentar ajudá-lo. E o discipulador pode ser esse daí. Então vale a pena. Claro. Bom, doutor Guinaldo, chegou muitas perguntas aqui. E tá chegando mais, viu? Mas mandando. Então... Se não der, manda pro meu WhatsApp. Então vamos lá. A pessoa está dizendo assim: meu filho tem 14 anos e dificuldade de expressar o que sente. Como posso ajudá-lo para que ele não fique deprimido? Ok. Primeira coisa, identificar. Quando a gente fala que a pessoa tem dificuldade de expressar, eu preciso saber se dificuldade de expressar para quem. Porque muitas vezes a dificuldade de expressar está dentro de casa. Mas ele fala com muita gente lá fora. Esse é o primeiro detalhe. O outro seja amigo do seu filho, mas seja pai. Que tem limites que precisam que só o pai que vai dar. É ali, a correção, o cuidado, a orientação. Mas ele precisa ter um local seguro em que ele possa falar qual é a dor que ele está sentindo sem... E é difícil a gente observar isso para o adolescente, para o filho, sem ele ser criticado. Até mesmo porque eu preciso trabalhar uma coisa. E aí na terapia familiar, pastor Elber, é muito interessante quando a gente observa isso. Nós projetamos os nossos filhos, os nossos sonhos. A pergunta é, será que ele tem que seguir os nossos sonhos? E aí o filho já ouviu o pai ou a mãe falando de tanto tempo, eu tenho observado isso, né? E ele fala, gostaria que você fizesse isso ou fizesse aquilo. Nós já conversamos aqui até, né? O pastor mesmo citou o exemplo da sua filha ali, que vai ser minha colega
na área da psicologia também, né? E aí você vai, porque era o seu sonho. E às vezes o adolescente, o jovem, ou ele está naquela transição, ele tem 14 anos, ou ele está naquela transição de que ainda não definiu, não decidiu o que ele quer fazer na sua história, o que ele vai trabalhar, e a tendência nossa é olhar o que está dando mais dinheiro, né? Mas pode ser algo aquilo que dá mais dinheiro, mas não é o que eu gosto de fazer. Não tem nada a ver comigo, que ver comigo. Então eu preciso ter a liberdade de falar com alguém sobre isso. E tem as questões da mudança, por exemplo, 14 anos, né? 15, 16, a puberdade, todo esse momento precisa ser trabalhado. Então, o que fazer? Procure ouvir o máximo. Observe quem são os amigos dos seus filhos, do seu filho, com quem ele está conversando, qual é o relacionamento que ele tem, seja na igreja, né? Não é ficar vigiando o que ele fala, mas você vai observar como é que ele interage com as outras pessoas. Se ele é aquela pessoa que chega numa reunião e fica só no canto, sai e não fala com ninguém, ou se você vê ele conversando com algumas pessoas. Se ele está conversando com algumas pessoas, ele pode não estar expressando tudo que ele quer, mas ele consegue interagir. E aí eu vou trabalhar. Se é comigo, é dentro de casa, meu filho, o que eu gostaria de acompanhar, sair com ele. Qual foi a última vez que saiu para fazer o que ele gostaria de fazer, né? E aí trabalhar isso. Às vezes nós nos perdemos. Então não são eles que não falam conosco. Nós que não sabemos mais falar com eles em algum momento. Por causa das lutas do dia a dia. Que também não está errado. A gente é pressionado o tempo todo. Eu só preciso entender isso. Muito bem. A próxima pergunta, doutor Aguinaldo. Como faço para desprender do passado e seguir em frente? Setting terapêutico vai trabalhar isso daí com vocês. Chegar e conversar sobre isso. O que é no passado que te prende, né? O que é no passado que te dá insegurança no presente? Como lidar, né? Não é que você vai chegar uma vez só e vai resolver. Às vezes a gente quer resolver tudo isso num momento só. E aí você vai passando, a gente vai passando por terapia, a gente vai conversando, e algo interessantíssimo que acontece na terapia é que um assunto que você fala hoje, lá você conversou aquele momento e foi trabalhado, e de repente na próxima semana, e por isso que não há o julgamento, né? Porque na próxima semana eu, como psicólogo, eu sei o que você falou e qual foi sua crise semana passada, mas você chega hoje e fala assim, aquele assunto nem vem à tona. Às vezes a gente pergunta, e aquele assunto? Aquilo já está resolvido, pronto. Porque a terapia não acontece, e eu gosto de falar isso, não acontece só naquele momento. Ele vai acontecer a semana toda, porque aquilo que você trabalhou ali, você vai voltar nele e vai começar a investir sem você perceber. E aí quando você volta na próxima semana, você está vendo ali o que está acontecendo, qual a mudança. Então, lidar com o passado, lembra, não tem como você resolver em 50 minutos o que às vezes você ficou preso, já está preso há 20, 30 anos, né? E nem percebeu como que foi que chegou, o que aconteceu, e é onde a gente fala. Às vezes numa pergunta, num momento em que você leva para a pessoa que ela falou e não percebeu, e você traz de volta para ela, dá um gatilho de algo que ela sentiu lá atrás, ela não percebeu isso. Ela deu sinais, e aí a gente vai trabalhar, e aí você vai trabalhar isso, e você vai falar, olha, às vezes é uma falta de perdão, mas que você não percebeu, deixou passar muito tempo e não foi resolvido. Aquela dor volta, né? Uma rejeição que você sentiu lá quando criança, você tentou, quis algumas coisas que não conseguiu, e aí de repente você não consegue algo agora e não percebe que está sentindo dor, você acha que só isso é da agora. Mas por que está doendo tanto? Por que essa dor não é aquela dor, não deu, eu vou partir para outro trabalho, ou seja, outra condição. E aí, não, por que está dando aquela dor? Qual é o medo que está acontecendo aí? Também. Então, tudo isso a gente vai conversando lá. Por isso que a fala é importante. E quem vai falar mais é a pessoa. Muito bom. A próxima pergunta, doutor Aguinaldo. A dor emocional pode estar ligada à falta de perdão? A falta de perdão entre as pessoas envolvidas podem acarretar problemas emocionais? Sim, a pessoa
Precisa só avaliar o que está acontecendo, qual foi a motivação, quem que perdoou, quem que não perdoou. A gente fala que a pessoa fica acorrentada, né? Repare bem, alguém fez algo para você e você deixou para lá, ou rompeu os laços. E aquele assunto que levou a acontecer está ali sempre presente. Você olha para a pessoa e você lembra daquela dor. Você olha para a pessoa e lembra daquela mágoa. Você às vezes não quer falar de algo que fizeram com você, né? Imagina você perder uma oportunidade, um emprego, ou perder de estar com alguém porque uma outra pessoa ou outras pessoas provocaram isso. E aí você deixa isso para lá. Só que de repente, mas aquilo fica assim, olha, eu podia ter conseguido isso, ou feito isso, e não fiz. A dor está ali dentro. Quais as formas de trabalhar isso? E aí a gente trabalha no setting terapêutico também isso. Você já conseguiu ir lá? Você consegue chegar para essa pessoa? Mas sabe qual é o pior dela? É quando você perde a pessoa e não sabe agora como fazer. Aí a gente tem a forma de trabalhar no setting terapêutico. Tem uma aí a gente usa técnicas, usa questões que a pessoa possa usar, né, trabalhar. E a gente vai trabalhar, por exemplo, tem uma que a gente trabalha que é a chamada cadeira vazia, né? Quem é que vai sentar naquela cadeira ali? E como vai ser? Né? E trabalhar isso daí. É muito bom você chegar ao autoconhecimento através de terapia. Muitas vezes, pastor Elber, antes de perguntar, a gente só vai na terapia quando está sentindo a dor emocional, né? Mas você pode ir sem estar sentindo também, só para conhecer. Por isso que nós, psicólogos, quando começamos o curso, já somos orientados a procurar terapia também para o autoconhecimento. E ali vai surgir as questões importantes. Muito bom. A próxima pergunta, doutor Aguinaldo. Minha dor maior é querer dialogar com o meu esposo e não ter reciprocidade. Isso dói muito. E quando é meio ignorante, isso dói muito. E quando é meio ignorante, dói quando algumas vezes fala um pouco alto, estremece dentro de mim. Que nos aproxima é o estudo que ele gosta muito. O que fazer? Olha que coisa interessante, pastor Elber. Ela já tem uma ferramenta que ela se aproxima desse esposo. E qual é a ferramenta? Estudo, né? O estudo. Ele gosta muito. Então, procure trabalhar a sua dor primeiramente, né? Isso é importante. Quem é você? Como que você está? Qual no relacionamento, como é bom estar? O que você tem aprendido ao longo da sua história? E agora que você já conhece, né? Tem estudos específicos que, sem cobrança, ele vai chegar a importância da valorização do outro, de ouvir, de poder lidar com essas questões e até mesmo de buscar ajuda, talvez, né? Quantas vezes a gente reproduz aquilo que nós aprendemos? Às vezes nós não fomos ensinados a parar e dialogar, e ele precisa aprender isso. Então, uma das formas é, até o momento que você possa chegar aí no setting terapêutico, a gente vai trabalhando isso, né? Até o momento que você possa chegar e falar, olha, quando você age dessa forma, eu sinto assim, eu tenho esse sentimento, eu tenho essa dor. Sem precisar ir além do que causaria, o que poderia causar um momento de estresse, de discussão. E tem muitos livros terapêuticos, livros para família, estudos de família, e tem também a terapia de casal. Muito bem. A outra pergunta: tenho muito medo de exercer técnico de enfermagem, depois que minha filha foi morar com Jesus, por achar que houve certa negligência nos cuidados com ela. A questão é, a negligência foi de quem? Né? Primeiro,
é um sentimento que está ali. Eu acho que houve negligência com meu familiar. Ok. A pessoa que estava trabalhando ali pode ter acontecido ou não, mas a questão toda não é se houve a negligência de lá, é que se eu estou tomando essa culpa para mim. Percebe? E aí, assim, eu preciso saber e preciso estar atento o quanto eu estou trazendo para mim aquilo que não é meu. A sua função, algo que... Por que eu fiz? Eu gosto de ser técnico de enfermagem, eu gostaria... Então, assim, eu sou psicólogo porque eu gosto de lidar com pessoas. Eu gosto de poder ajudar, mas é claro também que é uma profissão, né? E eu me sinto grato em receber para poder ouvir ao outro e dar um retorno para o outro, que ele possa se ajudar, né? Então, cada momento que eu preciso estar atento. Agora, tem casos que você vai trabalhar que a pessoa não consegue se adaptar com o meu estilo, mas vai para o outro psicólogo, um colega, ou eu não consigo lidar porque de repente eu estou precisando de passar. E acontece muitas vezes que a gente se vê naquela situação e a gente fala para a pessoa: olha, eu não vou conseguir dar conta, continuar com você, vou te encaminhar para um colega, um profissional. E agora eu vou trabalhar isso aí porque o gatilho me acionou ali. Então pode acontecer isso. Mas a questão toda é o que você gosta de fazer? É a profissão que você ama? Começar a trabalhar isso, para tirar essa dor, essa culpa que possa não ser... eu não estou sentindo culpa, mas por que está te travando? Então, trabalhar isso daí no setting terapêutico, conversar com pessoas e voltar a fazer o que você gosta. Muito bem. A outra pergunta é: doutor, eu sofri uma decepção no meu casamento e comecei a ficar trêmula e sinto uma dor que não consigo engolir nada. Desde fevereiro, descobri problemas na tireoide. Pode ser isso? Pode ser por isso? O físico, aí que a gente sempre fala, porque quando a pessoa chega primeiramente lá geralmente elas vêm da parte médica, né, para o setting terapêutico. Quando a pessoa chega lá e ela tem essas questões físicas, fisiológicas, a gente pede para que busque tratamento, busque para trabalhar isso aí. Mas a dor emocional, ela vai estourar onde? Também no físico. Muitas vezes nós vamos ver pessoas que estão... O corpo, a gente fala assim, o corpo está gritando, o corpo está pedindo socorro, porque você tem que parar para poder se tratar, tem que cuidar. Então, uma decepção, tá? Como que ele está lidando com essa decepção? Será que essa decepção... E a gente sempre vai... Muitas vezes não tem nada... não tem nenhuma relação com algo do passado. É algo que aconteceu ali. Imagina a pessoa que teve... sempre foi amada, sempre cuidada pela família, pelos pais, e chega agora numa decepção que ela nunca vivenciou isso na história. E ela não sabe como lidar. Então, a importância é poder aprender a lidar com essa dor, falar sobre essa dor, ressignificar a sua história, porque também é uma perda, né? Percebe que é uma perda e ela talvez nunca tenha vivenciado, não sabe como lidar a partir daí. Então é trabalhar a partir daí, mas vai procurar a orientação clínica também para trabalhar tireoide, as questões, porque são questões hormonais também. Muito bem. A próxima pergunta é: fiquei viúva, tenho 30 anos. Como lidar com a falta? Meu Deus. Lidar com a falta, a importância é trabalhar a si mesmo primeiro. Por quê, pastor Elber? A gente também acaba vivenciando conselhos de pessoas bem intencionadas que querem conduzir a nossa história. Porque ela entende assim: olha, você é novo, você é jovem, você precisa fazer isso. A pergunta vai ser a primeira: você quer isso? Você quer um novo relacionamento? Você quer vivenciar? Como que está vivenciar esse tempo,
né? O tempo que você esteve junto, os tempos que você esteve vivendo a vida conjugal, e agora, a partir daí, lidar com a sua história, né? Então, é um momento de perda. Como que isso veio na sua vida? Como que aconteceu na sua história? E aí dar conta, começar a trabalhar isso, começar a trabalhar o momento de ressignificar a sua história. Tem mais pessoas envolvidas nesse momento da perda, porque olha só, ela ficou viúva, né? Mas também tem outros familiares que perderam. É possível que tenha perdido filho, perdido um irmão, que é da mesma família. Como trabalhar tudo isso, né? E vivenciar e ressignificar a história. A primeira questão é conhecer a sua dor, trabalhar isso e começar, né, conversar sobre as possibilidades. A vida tem o pessoal que continua falando, né, que a vida continua, sim, mas como você quer continuar essa vida? E para muitos eu digo o seguinte: você quer convidar outra pessoa, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, tem gente que fica mandando arrumar um namorado, uma namorada, seja aquilo tudo. Eu falo, a pergunta é, você quer convidar outra pessoa para fazer parte da sua história nesse momento? É isso que você quer? Se tem filhos, se não tem filhos, como que vocês estão lidando, né? Porque vai envolver várias questões e a sua vida também emocional, né? Então, o lidar cada pessoa tem uma forma diferente de lidar. E ela precisa ser ouvida, também precisa querer expressar e precisa trabalhar essa dor. A dor emocional, ela está aí. Pode ser ajudada a minimizar. Muito bom. A próxima pergunta, doutor Guinaldo, é um áudio. Então vamos lá, vamos ouvir. Doutor Aguinaldo, vou te fazer uma pergunta. Eu vivo num dilema com uma amiga. Essa amiga, a mãe dela, deu ela para um casal. E o casal vieram embora para o Rio de Janeiro. E depois de muitos anos, né, os pais adotivos dela já até faleceram. Aí ela tinha vontade, né, de encontrar a família dela, né? Aí um irmão aqui da minha cidade, até um comunicador de rádio, ele conseguiu achar a família dela em São Paulo. Mas eu fui até no encontro. O encontro foi até no estúdio da rádio, desse amigo que achou a família dela. A família dela dá toda atenção para ela, a mamãe dela, as irmãs, mas ela não consegue ir visitar a família. Aí ela virou para mim, e falou assim, quando você for na casa da sua família, em São Paulo, eu vou com você, para você ir comigo lá, para mim visitar a minha mãe e minha família lá, mas eu não vou ficar lá, eu vou voltar com você para casa da sua família. Aí meu filho falou assim, mãe, mas só não pode fazer isso, vai causar problema, vai causar mais problema, mãe. Ela precisa tomar coragem e ir. Eu não sei o que fazer. Para mim ir escondido dela, eu não vou fazer isso, né? Visitar a minha família escondido dela. Eu posso até perder a amizade dela, né? Eu fico nesse dilema. Muito bem, doutor Guinaldo. Ainda tem isso aí também, né? Tem os relacionamentos. É interessante, o pastor Elber. O primeiro detalhe é observar que esta pessoa, ela em um dado momento teve a curiosidade de querer saber quem que é a família, a sua progenitora. A pergunta ela está sendo trabalhada, sendo orientada, e até perguntar assim, o que você gostaria? Qual é o medo? Né? Porque o sentimento está ali. Né? Pode ser um sentimento de rejeição sem entender o motivo. Né? Qual foi o motivo? Porque a gente encontra muito, hoje nem tanto, né? Quando a gente fala encontra muito, a gente vai encontrar pessoas que já mais experientes, que assim, o filho era criado, o primeiro filho, o segundo era criado com a avó, aquela família que, por exemplo, já tive contato com pessoas que a família era tão grande que os filhos foram distribuídos, né? E essa pessoa foi bem cuidada, mas gerou nessa pessoa o seguinte, quando ela soube que era adotiva, a sensação de que por que os meus pais, por que a minha mãe não me quis? Então o primeiro detalhe é trabalhar assim, qual é a motivação que ela tem para poder visitar os familiares. Ou seja, a motivação primeira dela querer saber dos familiares. Será que ela queria saber mesmo?
Aí, nesse mundão de meu Deus, como diz o pastor Elber, né? Nesse mundão a pessoa acaba descobrindo, alguém ajuda ali e fala, achei sua família. Será que está sendo trabalhado com ela assim? O que você gostaria de saber? Como que você acha que vai ser? Porque o vínculo foi quebrado. Não existe ali, aquele momento assim, existe o sentimento de que eu nasci, eu sei que eu tenho um pai, tenho uma mãe, eu tenho um familiar, mas assim, eu não tenho vínculo afetivo porque eu não convivi com eles. Ou então se foi doada, foi entregue quando estava com 8, 9, 10 anos, então ela tinha uma referência. Se ela não tem a referência, ela vai conhecer e ela pode saber qual é o sentimento que tem ali dentro. É trabalhar isso. Porque ela pode muito bem ir lá, visitar e voltar. Mas qual vai ser o sentimento também que vai causar na família? Já que agora a família está dando atenção. Percebe? Então, assim, antes disso acontecer, a dica para essa pessoa, essa irmã que está compartilhando, antes já está envolvida, na verdade. Por exemplo, já está envolvida, já tem a família, ela já vai visitar a família dela, mas agora ela está presa de visitar a família dela porque a outra pessoa quer ir também. Então, seja sincero com ela, conversa quais as motivações, busquem ajuda, busquem orientação. E aí, a partir daí, nesse contato, essa pessoa, por exemplo, pode falar, olha, eu vou aí, vou conhecer vocês, vou encontrar com vocês, mas não tenho a pretensão de ficar com vocês aí, eu vou retornar, porque eu não vou sozinho, vou acompanhado. Então, tudo aquilo que é trabalhado, é conversado, fica mais fácil. E pode até acontecer dessa pessoa chegar lá e falar, olha, eu quero ficar aqui. Pode até acontecer. Mas, quando todos estão sabendo, olha, eles vão recebê-la bem, vai saber que chegou ali a filha, a irmã, e depois ela vai saber, olha, ela vai vir por um tempo e vai voltar para a história dela no Rio de Janeiro. Então, o importante aí para a senhora que fez a pergunta conversem isso. Troquem. Hoje não precisa ser carta, né? Hoje é o WhatsApp. Comece, já que tem esse contato, converse sobre isso, trabalhe sobre isso, qual é a intenção de trabalhar, de conhecer. Ou então, isso vai ser presencial, né? Porque quando a gente já tem afinidade, você faz até a videochamada e trabalha com a pessoa também. Então são esses os momentos que podem ser vivenciados, podem ser trabalhados no dia a dia. Então, e aí a senhora não vai perder sua amizade, porque vai estar tudo esclarecido. A senhora vai também conseguir ir lá visitar sua família e entrar em contato. Ela pode também visitar a sua própria família e a sua família e ver como que é o relacionamento ali, porque muitas vezes as incertezas deixam a gente assim desse jeito, preocupado, sem saber o que vai fazer. Ok, pastor Elber? E a gente vivencia isso a cada momento, a cada história. Então, não deixe algo atrapalhar, né? O que vai atrapalhar a sua amizade? Não perde a sua amizade, né, com ela. Simplesmente comece a conversar. O que você gostaria de falar se você estiver com ela, com a sua família, né? Já vai mandando, se você já tem contato, vai explicando que não tem pretensão de ficar lá. Vai trabalhando essa questão emocional, o que vai ser, como que vai ser, o que você espera deles, o que eles esperam de você. Os dois lados estão ansiosos, com certeza. E aí a gente precisa vivenciar, trabalhar todos esses momentos. E aí, voltando na nossa questão da saúde emocional, né, a gente precisa estar atento que assim como a gente cuida do corpo, cuida do físico, vai ao médico, cuida da aparência, a questão das emoções precisam ser trabalhadas também. Então, muitas vezes você não tem como, e é uma realidade, não dá para você ficar falando para todo mundo o que você está vivenciando. Eu até agradeço a você que está participando aqui e conseguindo colocar para fora e falar, né, ao vivo, falar aqui, mandar a sua pergunta. Mas, às vezes a gente fica com a pessoa e não sabe como falar, como lidar nos relacionamentos. Então, busque ajuda, busque conhecer a si mesmo. O melhor é o conhecer a si mesmo, ressignificando a sua história, que o que vai trabalhar lá, voltando ali, a gente trabalha justamente como essa dor chegou na sua vida, quanto tempo você se deu conta agora que você tem sentido, né, essa dor, como você tem reagido a ela, como é que você tem vivenciado, o que você tem feito nesse momento,
tendo condições de tocar a vida, de reconhecer que você é uma pessoa, que você tem condições, que você tem valores, que você tem defeitos também, mas tem muitas qualidades. Quais são as suas qualidades? O que você pode fazer para poder aliviar, começar aliviando e se livrar dessa dor, entendendo que vivemos, né, no mundo em que as pressões vêm de todos os lados. E aí você precisa ser produtivo, quer crescer, quer investir, invista nas suas emoções, tenha uma vida mais leve, tenha uma vida emocional equilibrada, aprender a falar daquilo que você está sentindo e se questionar. Por que eu estou sentindo essa dor? Como é que chegou isso? Da onde vem essa sensação, essa angústia, essa tristeza? E o que ela está fazendo na minha história? Está me paralisando? Se está me paralisando, eu preciso de cuidados. Se eu estou conseguindo lidar, como que eu vou fazer a cada dia? Talvez você precise até mesmo de um tempo de férias, né? De um spa, de poder, né, ir para casa, descansar ou fazer uma viagem. Mas tudo isso que a gente fala, primeiramente você precisa saber o que está acontecendo e trabalhar dentro das suas condições. Ok, pastor Elber? Maravilha. A próxima pergunta, doutor Aguinaldo. Cadê? Se a pessoa, quando criança, sofreu algum trauma, pode surgir consequências quando adulto? Ela mandou mais aqui. Meus pais se separaram e eu e meus irmãos éramos pequenos. Todos foram para lugares diferentes. Hoje, meu irmão com mais de 40 anos, ele tem ficado distante dos familiares, dizendo que ninguém gosta dele. Ele é muito difícil de se relacionar com as pessoas. Qual é a pergunta? Eu acho que ela... A primeira pergunta que ela fez foi assim, ó. Se a pessoa, quando criança, sofreu algum trauma e se pode surgir consequências quando adulta. Aí ela narrou o que está acontecendo com o irmão aí dela. Quando né? ela faz a narração, são esses... Lembra da fala terapêutica, né? Uhum. Repare bem, eu pedi a pergunta novamente justamente por isso, porque a explicação que ela trouxe, há uma possibilidade, e aí só como que vai saber? O irmão dela vai chegar num setting terapêutico, vai conversar, e ele pode falar que assim, que hoje ele tem dificuldade de se relacionar com medo de novamente se perder aquela pessoa que ele se relaciona. E tá ali. Entendeu? Então, assim, existem traumas que acontecem na vida da pessoa que ela vai aparecer de formas diferentes lá na frente. Ou seja, a gente fala dos gatilhos, que a vida vai trabalhando. Olha, a família, cada um foi para um lado. Mas eles não fizeram aquele pacto que igual a gente vê em filme, né? Não, nós vamos permanecer sempre juntos, entrando em contato e se relacionando. Né? Às vezes se perde e vai, se encontra e contam histórias boas, mas na hora que começam a falar daquilo que aconteceu lá, qual foi o sentimento de separação? Né? E às vezes nós tememos o que possa acontecer. Tudo que é novo pra gente é difícil. Agora imagine você vai cuidar ali, primeira coisa que ele vai trabalhar assim, com certeza, né? Ele buscou ser fazer, olha, com a minha família não vai acontecer o mesmo, vamos trabalhar. Ou não. Então, o que a gente percebe essa separação, isso que aconteceu na infância, de certa forma, ela vem surgindo, ela aparece em alguns momentos na sua história. Se ela aparece, é momento então de avaliar e trabalhar como que ela aparece. Qual é o medo? E às vezes é o medo novamente de falar, olha, ele quando criança, vamos lembrar aqui, eu só estou trazendo ilustrações, não estou dizendo que vai acontecer ou que esteja acontecendo, mas imagine, todos nós sabemos disso, nós vivemos numa família, nós crescemos, nós casamos, projetamos a história dos nossos filhos, aí os nossos filhos às vezes não fazem aquilo que a gente quer, e aí chega um momento que eles vão embora. E novamente você vai ter a dor da separação. Pode ser de formas diferentes, mas como que isso trabalha, como que isso reverbera na minha vida? E quando a gente vai ficando numa certa idade, a gente vai ficando um pouco mais sensível e não quer assumir, né? Tem isso também. E precisa ser trabalhado, pastor Elber, né? Principalmente quando
Perdão, principalmente quando a gente entra na chamada síndrome do ninho vazio, né? Você investe tudo e daqui a pouco vão embora e você olha para a esposa e fala assim, agora é só nós dois. Antigamente o pessoal falava assim, minha velha, é eu e você agora, o que nós vamos fazer, né? Então, assim, vamos viver a vida, vamos trabalhar, vamos ressignificar a nossa história e vamos investir a cada dia para ter uma saúde emocional alegre, feliz, leve, sem dor. Muito bom. A próxima pergunta, doutor Guinaldo, é como ajudar os filhos depois da perda? Essa é boa. E aí muita a gente gente não precisa sabe o que pensar. fazer, né? E só uma pergunta, pastor Elber tem bastante pergunta aí, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Vamos lá. Como ajudar os Tem filhos? mais três, por enquanto tem 3 perguntas, doutor Guinaldo, Eu vou pedir. além dessa. A questão de É ajudar. contigo, você vai falando aí. A questão de ajudar os filhos numa perda, de quem é essa perda primeiro? E como essa perda se apresenta para você e para o outro? Primeiro é você estar do lado. É ajudar, é acompanhar, ressignificar a história. Se não, ajudá-lo a buscar ajuda, que também é outra forma. Então, assim, a perda está aqui. O mais importante não são muitas palavras. Olha, eu estou aqui do teu lado. Estou aqui contigo. Vamos lá. O que a gente pode fazer? É ajudar nas pequenas coisas que possam ser possíveis. Mas essa pessoa que vivenciou a perda, ela vai ter que também lidar com a sua história. Então, ela precisa de ajuda, muitas vezes, de poder falar sobre tudo isso daí. Ok? Então, essas são as questões importantes de lidar. Às vezes a gente quer levar a solução para a pessoa, mas ela quer essa solução que é minha, eu tenho para mim, ela tem que ter para ela. Então eu preciso ajudá-la a conquistar, a alcançar e saber o que é o melhor para ela, vivenciar a vida dela, tá bom? Então essas são o meio da gente trabalhar. E o meio de trabalhar é que a pessoa vai falar o que é confortável para ela e o que ela esperava da história, da vida, de cada momento da vida dela. Como que ficaria mais leve para vivenciar a sua vida e o seu momento. Essas são umas dicas, né? E lembrando você que está aqui conosco no divã, esse momento a gente traz o despertar. É o momento que você saber que existem, né, questões que às vezes nós não estamos conseguindo perceber. Às vezes nós estamos com a pessoa do lado, ela está vivenciando uma dor emocional e ela não sabe explicar e nós não sabemos. E às vezes até criticamos a forma da pessoa estar lidando e aí causamos mais dor ainda porque não há compreensão. A realidade a dica aqui do programa é para que você saiba que tem e que tem formas de procurar. Tem, assim como você procura um médico para cuidar da sua saúde fisiológica, um neurologista, um ortopedista, você vai procurar um oftalmologista, um dentista, você pode procurar também um psicólogo para trabalhar suas emoções, ok? Pastor Elber, bom, são 11h14, doutor Guinaldo. Eu tenho uma gravação aqui, eu não sei se é uma pergunta, eu vou liberá-la e se for, beleza, se não for... E pode ser, se eu assim preferir, pode ser a última também. Eu prefiro que seja a última que eu preciso sair e aí me manda as outras que estão faltando aí. Fala pro Luiz, manda pro Luiz e me manda. Tá bom, ok. Então, vamos lá, vamos para a última pergunta, então. Graça e paz, pastor Aguinaldo. Sempre aprendendo com o senhor. É muito bom ficar aqui acompanhando no divã. Nós aprendemos muito, pastor. Deus lhe abençoe grandemente, meu irmão. Eu queria ouvir o senhor falar de TDHI. Eu acho que é esse nome, né? Que tem pessoas que dizem ter 18, 24 identidades, não é isso? Dentro de um mesmo corpo. Eu queria que o senhor, como psicólogo e como pastor, me falasse a sua visão, a visão de cristão e de psicólogo sobre esse assunto. Porque, pastor, eu não sei nada, eu nada sei, né? O pouco que eu sei vem de Deus, é o Espírito Santo que nos dá entendimento. Mas Deus, ele faz tudo perfeito. Como é que pode um corpo abrigar 24 identidades? Eu queria que o senhor me explicasse isso, por favor. Pode ser para uma próxima, tá bom? Um próximo no divã. Eu gostaria muito que o senhor me esclarecesse. Deus abençoe. Pode ser um assunto que você pode trazer, doutor Guinaldo, porque assim, além de não estar dentro do tema de hoje,
Eu acredito que é bem complexo mesmo, aí é contigo. Sim, é bem complexo. Aí vai me dar tempo para poder ver, porque eu tenho que. Me manda esse áudio que eu preciso ouvir. É TDAH, ela falou alguma coisa, eu não consegui. TDAHI. Nem eu também, você vê. TDAHI. TDAHI. Vou pesquisar, vou trabalhar. Teve uma. Acho que foi numa programação da televisão que falou sobre um transtorno de identidade. A pessoa falar que tem várias identidades. E é um transtorno, mais ou menos começa isso por aí aí, que eu é um acho. transtorno, né? E é um transtorno que a pessoa precisa trabalhar isso daí, porque ela fala que tem várias identidades. E eu lembro que eu encontrei uma outra pessoa que viu essa reportagem e que se identificou. Falou, então eu também sou assim, é a minha parte aqui, e o que precisa é trabalhar esse momento. Então isso depende, vai demandar um pouquinho mais de pesquisa, porque o TDAH é uma coisa, né? Então eu preciso saber se é só a identidade. Então eu vou pesquisar. No próximo encontro eu trago, mas eu preciso que me mande esse áudio, tá bom? E as demais perguntas. Lembrando que semana que vem é feriado, dia 12, né? Então dia 12 não estaremos ao vivo. Então, vou estar trazendo essa resposta lá para o dia 19, ou então enviando para a pessoa que mandou a pergunta. Se me mandar, eu mando para ela também. A gente pesquisa e trabalha junto isso aí, tá bom? Maravilha. Bom, agora são 11 horas e 17 minutinhos. Doutor Aguinaldo, obrigado então mais uma vez pela tua participação. Acho que hoje foi muito bom, né? Muitas perguntas hoje. Obrigado a todos os ouvintes, né, que tiveram a coragem de vir e fazer as perguntas. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês também. E bom fim de semana e até o dia 19, né? Ao vivo, então, só o dia 19. Isso, e pastor Elber, eu que agradeço também, agradeço a cada ouvinte, porque às vezes a gente tem aquilo dentro de nós, a pessoa está sentindo e não sabe que é isso que está acontecendo. Então, quando aqui serve no divã como um gatilho, para ele poder ouvir e falar, olha, eu preciso de ajuda, vou buscar ajuda. E buscar ajuda em que eu possa ver a minha saúde emocional, minha vida sendo trabalhada, e o familiar também. Às vezes não é você, mas um vizinho, um amigo, um irmão da sua igreja está passando por isso e não conseguiu identificar. E aí você pode encaminhá-lo para buscar ajudas. Temos muitos profissionais muito bons aí trabalhando, tá bom? Um abraço a todos, um bom dia de trabalho e o restante de semana abençoado aí para todos. Valeu, doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Até lá, então. Deus abençoe. Então, até o próximo no Divã. Até o próximo no Divã. Valeu. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.